Olá, meus amores. Tudo bem? Que clima gostoso. Que bom estarmos mais uma vez juntos hoje, no meu último dia, mas espero, desejo muito voltar. Não apenas pelo carinho da casa, pelo carinho de todos vocês, mas porque realmente foi um evento que tocou muito meu coração. Já falei isso ontem para vocês e hoje estou e repito com muita alegria. E vamos falar do Consolador. Ontem falamos de Jesus e hoje falaremos dele novamente. Porque quem é o maior Consolador de todos, senão Jesus? Mas nós vamos falar sim do Consolador, mas nós vamos ter uma responsabilidade maior na nossa reflexão de hoje. Por quê? Sem sombra de dúvidas, Jesus é o maior Consolador de todos. Como é conhecido, é o Paracleto original, o maior de todos. Mas, e é isso que nós vamos, esse é o toque da nossa reflexão. Nós vamos sim entender por que ele é o grande e o maior Consolador de todos. E entender também que dentre as suas missões, ele veio nos consolar. Mas com qual objetivo e para quê? Para que nós, ao sermos como consolar, possamos consolar os nossos irmãos. Porque desejamos muito receber o consolo. Desejamos muito receber o amparo, o carinho, o auxílio do nosso mestre querido. Mas precisamos receber, aprender com ele, o grande e o maravilhoso Consolador, para que nós possamos consolar. Porque é através do próximo, do auxílio para o nosso próximo, para o nosso irmão, que nós conseguiremos crescer e evoluir. Então, a nossa reflexão eu já coloco para vocês. Nós vamos aprender com Jesus a sermos consolados e a consolar, para que saiamos todos daqui firmes e fortes e com um firme propósito de ajudar e de amar cada vez mais. Meus amores, vocês devem ter tido a oportunidade de ler o livro A Caminho da Luz, um livro muito conhecido, muito relevante dentro do meio espírita. E vocês devem lembrar que nesse livro é falado que existe uma comunidade de espíritos puros, uma comunidade de espíritos, de Cristos, que sobre eles, em suas mãos, eles têm as rédeas diretoras das vidas de todas as coletividades planetárias do nosso sistema. E que Jesus é um desses membros divinos dessa comunidade de espíritos puros. E lá, no livro A Caminho da Luz, Psicografia de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, diz que essa comunidade de espíritos puros se reuniu nas proximidades do nosso orbe por 2 vezes. A primeira vez era exatamente quando o planeta Terra se deslocava da nebulosa solar para a formação inicial do nosso planeta. E a segunda, quando essa comunidade de espíritos puros se reunia, exatamente para refletir e para avaliar a vinda de Jesus ao planeta, a sua vinda material, a sua encarnação no planeta Terra. Então, quando nós estamos analisando e refletindo sobre isso, nós já temos condições de perceber a excelsitude do Mestre querido. E nós já vamos começar a refletir sobre a grandeza da sua alma e do consolo que ele nos oferta. Porque ele resolveu aqui nascer. E vejam, ele,
Algumas pessoas dizem, Evelyn, uma das maiores, se não a maior prova de amor à humanidade, que Jesus nos deu, o grande Consolador, foi Ele deixar-se imolar na cruz, como nós estudamos hoje. Sem dúvida nenhuma, uma prova inigualável de amor. Mas se nós formos refletir bem, a sua prova de amor, de dedicação a todos nós, começou muito antes. Sabem por quê? Porque ele precisou deixar a sua condição de espírito puro, ele que estava e faz parte dos mundos celestes, ele precisou deixar toda essa vida feliz para aqui ele estar. E isso não é tão simples para um espírito da magnitude de Jesus, porque ele precisou, por milênios, fazer um processo que nós chamamos de descenso energético. Sabem o que é isso? Ele tem tanta energia, tanta luz, tanta potência, que ele precisou, para que ele pudesse ser comportado num corpo físico tão estreito, pequeno como o nosso, ilimitado. Se ele viesse com toda a sua potencialidade, com toda a sua luz, com todo o seu poder, ele dissiparia o nosso corpo. O nosso corpo é incapaz de suportar a luminosidade, a energia, a força de um espírito crístico, de um espírito como Jesus. Então, ele precisou passar por milênios, por um processo sacrificial, para diminuir a sua condição iluminativa, energética, para que ele pudesse aqui estar. Isso por milênios. Então, vejam aí, já, a grande prova, o sacrifício de amor por nós. O que um espírito verdadeiramente puro e que ama é capaz de fazer. E ele veio então aqui estar conosco. Qual a sua missão? Qual o seu objetivo? Será que ele veio fundar uma nova igreja? Uma nova religião diante de tantas que já haviam? Não. Ele aqui esteve, o grande, o maior Consolador, exatamente para nos mostrar Deus e a sua justiça. Ele veio para amparar, consolar, reerguer a humanidade. Ele veio para nos orientar e nos auxiliar a seguir o caminho do bem, do amor e da verdade. Ele veio, então, para nos ensinar a lei de amor. E sabem por que ele precisava fazer isso? Porque ele precisava nos mostrar, nos ensinar como amar verdadeiramente, como consolar, como auxiliar, para que nós pudéssemos repetir, multiplicar a sua conduta. Até a vinda de Jesus, Deus era conhecido? Sim. Deus era conhecido por ser o Criador do universo. Deus era conhecido por criar os astros, pela natureza. Deus era conhecido externamente. Deus era admirado pelo belo, por aquilo que Ele nos proporcionou de belo e que nós podíamos e podemos testemunhar. Mas Jesus, Ele veio fazer com que nós pudéssemos conhecer o Deus que desperta o nosso íntimo. O Deus interior, o Deus que nos renova, o Deus que nos ampara, o Deus que perdoa, o Deus que é misericordioso. Essa figura de Deus no nosso íntimo só poderia ser revelada por quem o conhecesse nessa condição. Então, Jesus tinha a missão de revelar esse Deus interior, para que nós pudéssemos, a partir deste conhecimento e a partir dos ensinamentos de Jesus, replicar o seu comportamento, a sua boa nova, a sua doutrina. Nós temos sempre Jesus como modelo e guia, e temos que ter realmente. Mas nós precisamos lembrar que
em cada exemplo dele, nós podemos e devemos tentar empreender a todo momento, todos os dias da nossa vida. Então, Jesus veio quando a humanidade já estava pronta, relativamente pronta, para esse conhecimento. Nós já estávamos adentrando na condição, na nossa maturidade espiritual. Até então, nós estávamos, podemos dizer, na nossa infância espiritual. Com a chegada de Jesus, adentramos na fase da adolescência e estamos caminhando para a maturidade espiritual com a era da regeneração. Tanto é que na vinda de Jesus, consta lá no livro Boa Nova, a terra foi preparada, a psicosfera da terra foi preparada exatamente para essa chegada de Jesus. Então, muitos espíritos belicosos que estavam reencarnando naquela época não reencarnaram mais, mas espíritos mais voltados para o bem, que iriam secundar o trabalho de Jesus para que ele pudesse exercer adequadamente a sua missão. Então, nós chamamos ali a época gloriosa de Augusto, que é exatamente essa época onde esses espíritos belicosos deixaram, então, de reencarnar para que Jesus pudesse aqui chegar. Exatamente porque Deus sabia, e Jesus também, que a sua mensagem vararia os séculos, os milênios, como de fato acontece e tem que ser. Pois muito bem, então Jesus veio com essa missão de nos ensinar, de nos orientar para que nós pudéssemos replicar os seus ensinamentos. E nasceu aqui na Terra, teve a sua infância, como nós sabemos, afastou-se um pouco e retornou. E quando ele retornou, vocês lembram qual foi o primeiro sermão de Jesus? Foi o sermão da montanha, o sermão do monte. Ontem eu falei do último, que foi o sermão profético, dentre as nossas considerações. Hoje nós vamos aprender com o primeiro. O primeiro sermão de Jesus foi o sermão do monte, o sermão da montanha. E vocês sabem por quê? Esse foi o primeiro sermão? Exatamente porque o sermão da montanha, ele vem para aqueles que sofrem. Ele vem para aqueles que precisam ser consolados. Ele vem para aqueles que choram. Eles vêm para a humanidade necessitada. Jesus conhecia a nossa pequenez espiritual. Ele conhecia e conhece as nossas necessidades. Ele sabia que nós nos encontrávamos perdidos, angustiados, desesperançosos, humilhados, sentindo em seu coração que nós não tínhamos méritos para nada. Nos sentíamos humilhados, exaustos. E nós precisávamos de quê? De consolo. Por isso, o primeiro sermão de Jesus é exatamente para vir consolar os nossos corações, para nos trazer esperança, para nos dizer, confia, o futuro, o amanhã, será melhor. Então ele veio trazer ânimo, esperança e fé a todos os desolados, desesperançosos do mundo. Quando nós estudamos as bem-aventuranças, e nós vamos refletir um pouquinho sobre elas e vamos nos deter sobre aquela que é mais relevante para a nossa reflexão de hoje, nós sabemos que ele nos trouxe as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? O que significa bem-aventuranças? Significa os felizes, mas não sob o aspecto material, mas sob o aspecto espiritual. Ele vem nos mostrar e nos ensinar, portanto, como espiritualmente nós podemos nos sentir felizes, porque ao nos sentirmos felizes, nós nos sentimos consolados, e ao nos sentirmos consolados, nós entendemos como consolar e, consequentemente, como compartilhar e multiplicar a felicidade no planeta. E com isso,
evoluo eu e evoluo o meu irmão. Então, olhem que interessante, porque nem todo mundo pensa ou consegue raciocinar que as bem-aventuranças são, na verdade, um caminho de redenção espiritual. As bem-aventuranças são exatamente, Jesus vai nos dar os passos, o meio, o caminho para a nossa redenção espiritual. Quando nós estamos examinando as bem-aventuranças, nós percebemos que cada uma delas traz dois fatos, duas situações. Jesus, sempre no primeiro momento, ele traz uma ação, uma atitude, algo que eu preciso fazer, e no segundo momento ele traz uma consequência. Toda bem-aventurança tem uma condição e uma consequência. De modo que, e isso, consolo, hein? Ele nos diz, olha, se você fizer esse primeiro passo, a consequência será essa. E isso te trará bem-estar, alegria, consolo e felicidade. Veja, eu estou ensinando a você como consolar, estou consolando você e ensinando você a consolar o seu irmão, para que todos possam ser felizes. Então, e nós vamos examinar exatamente essa condição e esse resultado. As bem-aventuranças estão lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos, começa a partir do primeiro versículo. Olhem a profundidade das palavras de Jesus. Ele começa dizendo o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. E aí ele começou a dizer bem-aventurados e seguiu nas bem-aventuranças. Vejam, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. O que significa isso? Muito. Lembrando, não percamos a linha de raciocínio. Nós estamos sendo consolados, Jesus está nos ensinando, nos consolando para que nós possamos consolar o outro. Vejam aqui, subiu a um monte. Esse subir a um monte parece, no primeiro momento, um simples detalhe. Não é. Jesus, o grande consolador, ele subiu a um monte. Esse subir a um monte significa elevar-se espiritualmente, crescer. Jesus elevou-se e apresentava autoridade moral para que ele pudesse consolar. Nós precisamos também nos elevar espiritualmente, através do conhecimento, através da capacitação, através do estudo, através da busca pela nossa moralização, para que eu possa auxiliar, amparar e consolar. Mas vejam, Jesus elevou-se, nós precisamos nos elevar, mas ele diz aqui na sequência, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Vejam, nós precisamos nos elevar também, nos capacitar, mas nós não podemos perder a nossa humildade, porque nós muitas vezes fazemos isso. Adquirimos muito conhecimento, mas em função do conhecimento adquirido, o nosso orgulho, a nossa vaidade acabam tomando conta do nosso coração. Nós perdemos a humildade que nos aproxima do próximo. E a verdadeira elevação, a elevação das grandes almas, é aquele que de fato se eleva e cresce no intelecto, mas continua humilde para sentir-se próximo a todos. O assentar-se aqui significa isso, sintonia vibratória, empatia. Quando nós nos sentimos bem, quando nós percebemos que alguém é uma pessoa que, segundo a nossa concepção, apresenta uma elevação moral e espiritual, mas que é uma pessoa humilde, todos nós queremos ficar próximos, não é verdade? Porque é algo que atrai, é algo que faz com que nós nos sintamos acolhidos e amparados.
Então, Jesus está nos ensinando, está nos consolando, diz aqui, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ou seja, os discípulos estavam ali aproveitando a oportunidade ao lado do mestre, que apresenta autoridade moral, mas apresenta humildade para ensinar, para acolher e amparar. Logo, nós também estamos aqui buscando essa elevação, buscando subir esse monte. Mas precisamos também nos assentar, para que as pessoas que nos rodeiam possam ver em nós uma representação de Jesus. Para que assim como Jesus veio consolar o povo, as pessoas possam perceber em nós aqueles que podem ajudar nesse consolo. Mas tem mais, ainda diz, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Abrir a boca, abrindo a boca, os ensinava. Abrir a boca é algo tão profundo, porque não é só, Jesus não apenas falava, Jesus falava e amava através das palavras. Em cada palavra de Jesus, vinha ali junto sentimento, amor, carinho, verdadeiro. Não é só falar, mas é ali você colocar toda a tua verdade, todo o teu sentimento, todo o teu amor, todo o teu carinho, todo o teu cuidado com aquele que está ali e que vai te ouvir. Nós, quantas vezes estamos perdendo a oportunidade de utilizar a fala para consolar, para amparar, para acolher, e utilizamos para destruir, para pequenar, para maltratar, para destruir sonhos, para criticar, para julgar. Nós estamos sendo trabalhados para sermos consoladores. Mas nós só queremos ser consolados? Não. Precisamos, então, também abrir a boca e ensinar, como Jesus tão lindamente fez conosco e nos ensinou. Então, Jesus, através das palavras, levava o consolo às pessoas, aos que sofrem. E nós devemos fazer a mesma coisa. Encarnados, naquela época, eram inúmeros, enfermos, derrotados de toda sorte, eram muitos. Na época de Jesus, Cafarnaum era uma cidade repleta de idosos, de lavradores simples, de mulheres desesperadas, angustiadas, que saíam com seus filhos no colo, enfrentando a tudo, doentes, cegos, miseráveis, mendigos. E todos eles buscavam, desesperançosos, buscavam Jesus e seus apóstolos para que eles pudessem encontrar consolo para as suas almas. Porque eles se sentiam, sim, humilhados, desprezados pela sociedade romana. Eles se sentiam sem merecimento perante Deus, porque naquela época, os que nasciam nessas condições, segundo o entendimento da época, estavam ali num processo expiatório e eram então culpados. Não conheciam a ideia de um Deus misericordioso e bom, que abre a porta para todos os seus filhos e que diz, nenhuma ovelha se perderá. Desconheciam um Deus e um Jesus que abria a porta e que caminhava ao lado daqueles imperfeitos e daqueles caídos do mundo. Então, eles estavam necessitados de um alimento para a sua alma. E veio Jesus, então, no seu primeiro sermão, exatamente para eles, para consolar. Por isso, Jesus endereçou-lhes as bem-aventuranças naquele seu primeiro sermão diante de todos. E as bem-aventuranças são para nós também, porque nós nos encontramos ainda na condição de muitos daqueles que ouviram Jesus. Nós, mesmo com o conhecimento da doutrina, que é luz em nossas vidas, sem a menor sombra de dúvida, mas em muitos momentos, nós conseguimos olhar para dentro do nosso coração e perceber que ainda falta alguma coisa, que eu ainda me sinto entristecida,
angustiada, melancólica, triste. Eu ainda, mesmo sabendo que eu não devo fazer determinada coisa, às vezes eu ainda faço. E nós também nos sentimos entristecidos, nós também sentimos necessidade de consolo. Então, as bem-aventuranças é para nós, porque Jesus está dizendo, olha, eu estou aqui, eu vou te consolar. Permita-me consolar-te. Compreenda as minhas palavras, para que verdadeiramente você possa usufruir delas, beneficiar-se delas e crescer, sentir-se consolado e poder consolar. Vejam que Jesus, ele não exclui os que não sofrem das bem-aventuranças, mas ele endereçou esse sermão exatamente para os que necessitavam de consolo, porque aqueles que se acham os felizardos do mundo, aqueles que se acham realmente, que não têm ausência, que não têm necessidade, perdão, da divindade, esses não abrem o seu coração para as verdades espirituais. Por isso que Jesus disse, eu vim para os doentes, não para os sãos. Porque esses que se veem na condição de sãos, são mais doentes do que os outros. Mas, em função do orgulho, não enxergam a sua própria torpeza espiritual. E, portanto, não abrem o seu coração para as verdades espirituais. Ainda um dia o irão fazer. Então, vejam, ele não exclui do consolo, mas a postura daquele que sofre é completamente diferente. Porque quando nós sofremos, a dor torna a nossa alma maleável, flexível. Quando tudo está muito bem, nós somos endurecidos, o nosso coração se fecha para o amor. Mas a dor, ela amolece o nosso coração, nos tornando flexíveis para o aprendizado, para o amor, para a verdade espiritual. E não sou eu que disse isso, não sou eu que estou dizendo. Jesus disse para Levi, está lá no livro Boa Nova, no capítulo 11, que fala exatamente sobre o Sermão do Monte. E foi Jesus, exatamente Jesus, que veio dizer que a dor permite a transformação. E ele diz assim, para Levi, o leito de dor, e ele está dizendo isso para nós, para que nós possamos dizer também. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Prestem atenção agora. Suas almas, desses que sofrem, são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Então está aqui ele dizendo, Levi, Levi, o povo, meus irmãos ainda são muito endurecidos, por isso eles ainda têm a necessidade de experimentarem a dor. Mas não porque meu Pai deseja vê-los sofrer, mas porque meu Pai percebe e reconhece que eles ainda necessitam desse remédio amargo para abrirem o seu coração para a espiritualização. Mas a dor não é o objetivo e nunca será. O aprendizado e o crescimento, sim. Pois muito bem, aí Jesus começa a nos dizer as bem-aventuranças. E ele diz a primeira, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá uma aula maravilhosa sobre este tema. E ele nos diz, pobres de espírito, no entendimento, na orientação, na verdade de Jesus, são aqueles humildes. Por que humildes? Porque os humildes reconhecem a sua pobreza espiritual diante de Deus e quando dele se apartam. Por isso que nós precisamos trabalhar a humildade, porque a humildade faz eu perceber que eu nada sou
longe do Mestre. Que quando dele me aparto, eu jamais conseguirei participar, pertencer ou adquirir o reino dos céus. Lembrando que o reino dos céus, no aspecto íntimo interior, é o estado de alma, de felicidade plena, de alegria e de paz, onde quer que eu esteja, encarnada ou desencarnada. Ou no aspecto exterior, é a morada dos espíritos elevados, os mundos felizes, os mundos celestes. O mundo de regeneração nós também podemos enquadrar. Mas no aspecto exterior, a possibilidade, é o direito, é o merecimento de habitar as moradas mais felizes. Então ele diz, os humildes, os que sabem que não podem se apartar de Deus, porque esses encontram-se em pobreza espiritual, esses terão sempre a plenitude e a paz no seu coração. Então ele está nos consolando e dizendo, filho, tu que ainda vives do teu orgulho, tu que ainda te consideras melhor, autossuficiente, reflete e pensa sobre a tua vida. Porque enquanto tu optares por seguir neste caminho, tu vais sempre ser acompanhado da dor e do sofrimento. Ele não está consolando as criaturas? Ele não está exatamente ensinando como consolar? Então ele está dizendo, tu queres ser consolado? Então busca a tua humildade. Acaba, foge, trabalha arduamente esse orgulho dentro do teu coração. Porque enquanto tu optares pelo orgulho, tu serás sempre um sofredor. E eu não estou aqui para te ver sofrer, mas eu estou aqui para ajudar-te a obter o reino de Deus. Trabalhando então o orgulho, adquirindo a humildade, nós estamos sendo consolados e podemos consolar o outro. Aí a sua segunda aventurança, e é essa onde eu vou me deter um pouco mais, é bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aqui ele diz, bem-aventurados os que choram. Todos nós choramos no planeta, é verdade. Mas será que todos os que choram são bem-aventurados? Não. Jesus está nos dizendo aqui que são bem-aventurados, estão felizes os que choram, mas aqueles que sabem chorar. Aqueles que sabem sofrer. É o bem sofrer. Evelyn, como é possível alguém ser feliz quando chora? Porque bem-aventurados não é felizes? Felizes os que choram. Isso é incompatível para a minha mente. Isso é contraditório, Evelyn. Como eu posso ser feliz na tristeza, na dor, na angústia, enquanto eu choro? Será que é isso que Jesus quer dizer? Jesus não está querendo dizer que nós, durante o sofrimento, estejamos ali sorrindo, felizes e plenos de felicidade. Não é isso. O que Jesus quer dizer com felizes os que choram, são aqueles que sabem ver nas lágrimas a bênção divina, a oportunidade divina para a sua renovação espiritual. Felizes os que choram são aqueles que não se revoltam diante da dor. Felizes os que choram são aqueles que não se vitimizam diante da dor. Felizes os que choram são aqueles que passam resignados pela dor. E resignação não significa passividade. Resignação significa trabalhar sempre, continuamente, todos os dias da minha vida, para sair daquela condição, para adquirir a minha melhora, para superar aquela condição. Mas, enquanto eu luto, eu não me revolto. Eu passo resignada porque eu sei, porque eu entendo que tudo tem uma razão de ser e a dor nunca é o objetivo das nossas vidas. É apenas um instrumento para o despertar espiritual. Portanto,
Felizes são aqueles que veem nas lágrimas oportunidades benditas de renovação espiritual. As dores, quando elas são bem suportadas, elas nos poupam séculos de sofrimento. E uma coisa que todas as vezes eu leio e releio no Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu me sinto, em algum momento, entristecida por alguma provação da vida, para que eu possa adquirir esta resignação e não me revoltar, é a parte do Evangelho que diz o seguinte: quando nós passamos por uma dificuldade com revolta e resignação, nós podemos sofrer aquela reencarnação inteira. Aquele sofrimento não tem validade. Nós precisaremos sofrer novamente, com resignação, com entendimento, para que aquele sofrimento tenha valor. A revolta, a resignação faz perder o mérito daquele sofrimento. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Então eu digo, se eu estou passando por esta situação dolorosa, eu preciso trabalhar em meu coração esse sentimento de revolta, porque senão tudo que eu estou a passar, de nada vai valer. Não, Senhor, eu não quero passar por essa situação novamente. Então eu quero aprender. Então vejam como a lucidez, o entendimento, a clareza de ideias faz diferença. Para mim faz, porque eu me torno lúcida e eu reflito. Calma, pensa, tudo tem uma razão de ser. Nada é por acaso. O que é que eu preciso aprender com essa situação? Ela é um instrumento para o meu aprendizado. O que eu preciso aprender, Senhor? Clareia minhas ideias, ilumina meu coração para que eu possa enxergar o que eu preciso, para consolar o meu coração, para que eu possa me modificar naquilo que é necessário e com isso eu possa parar de sofrer e ser mais feliz. Então é isso que ele diz, nós não podemos medir a justiça divina pela nossa. Porque nós ainda não conseguimos, pela nossa pequenez espiritual natural, compreender a magnitude de Deus. Mas, por isso que é importante estudar. Mas, se eu estudo, se eu sei que Deus é soberanamente justo e bom, infinitamente misericordioso e perfeito, e que nada Ele faz que não seja para o bem dos seus filhos, eu tenho que chegar à conclusão lógica de que aquilo ali me tem uma utilidade, porque ele não faz nada sem um fim útil. E quando eu trabalho, vejam, isso nem sempre eu já sinto, mas a minha mente está dizendo isso, que a minha razão, decorrente do meu estudo, do meu entendimento, da minha clareza de ideias, ele diz, Evelyn, tu sabes disso. Aí o nosso trabalho é passar da mente para o coração, para que eu sinta isso. Para que no meu coração, a minha mente diz uma coisa, mas meu coração está revoltado, porque eu não quero que as coisas aconteçam assim. Então, o nosso trabalho é esse, exatamente para que nós possamos aprender a lidar com as dores de uma forma positiva, fazendo com que a razão internalize no nosso coração. Essa é a nossa luta diária, mas isso traz um consolo fenomenal. Então, nós temos que aproveitar a dor para o reajustamento dos nossos valores. E aqui eu trago para vocês um livro maravilhoso. Talvez alguns já tenham lido, não é do meio espírita. Um livro chamado Antifrágil. Coisas que se beneficiam com o caos, de Nassim Nicholas Taleb. O que é que fala este livro? E eu vou trazer a exemplificação para que nós possamos saber como nos conduzir diante das dores, dos sofrimentos, das crises e das dificuldades. Esse livro, ele vai exatamente nos orientar como nós podemos adquirir o que ele chama de antifragilidade. E olha que interessante, ele diz que existe o frágil. Eu vou exemplificar o que ele coloca como frágil para que nós possamos, através do exemplo, captar. Ele diz que existe o frágil. E ele diz que, normalmente, as pessoas identificam que o contrário ao frágil é o forte.
E ele diz, não, o contrário ao frágil não é o forte. O contrário ao frágil é o que ele chama de antifragilidade. Até aí ninguém entende muito o que ele quer dizer com isso, mas ele diz, olha, eu vou dar os exemplos e você vai entender. Olhem esses exemplos e vocês vão ver que tem tudo a ver com o consolo do mestre e por que nós precisamos passar pelas dores. Ele utiliza a mitologia grega para trazer os exemplos. O primeiro exemplo que ele vai trazer para nós é de fragilidade. Aí ele traz a espada de Damocles, que, na verdade, o tirano Dionísio, o que ele fez? Ele tinha um adulador cortesão, chamado Damocles. E ele fez com que esse adulador dele ficasse com uma espada sobre a cabeça dele. E essa espada ela estava presa por um fio, um único fio, do cabelo de um cavalo. Ora, um fio, vocês concordam? Um fio de cabelo é algo frágil, é algo que a qualquer momento se romperia. Então, ele mostra aí nessa mitologia, nessa situação da espada de Damocles, ele mostra o que é fragilidade, porque a qualquer momento aquela espada, aquele fio se romperia. Ele traz esse exemplo de fragilidade, que é uma situação difícil para quem estava ali na situação, Damocles. Aí ele vai exemplificar o que ele chama de forte, resistente, o que muitos de nós entendem como sendo o contrário à fragilidade. Ele dá o exemplo da fênix. A fênix é um pássaro de pelagem colorida, belíssima, muito bonita a fênix. Qual é a característica da fênix? Quando ela morre, quando ela é agredida, ela renasce das cinzas. E ela recompõe-se exatamente como ela era. Ela volta a ser plena, exatamente como ela era. Aí ele diz, isso é o que ele chama de forte, de fortaleza. É você recuperar-se, renascer das cinzas e você continuar sendo exatamente o que você era. Linda, bela, como é a fênix. Agora, olhem o exemplo de antifragilidade. Ele vai mostrar o que é antifrágil. Ele nos traz o exemplo da hidra. A hidra é um animal mitológico que lembra uma serpente. E, segundo a mitologia grega, vive no lago de Lerna. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, lago de Lerna. E qual é a característica da hidra? Quando ela é uma serpente que tem várias cabeças. Quando uma cabeça é cortada, nascem duas no lugar. O que ele quer dizer com isso? Que a hidra, ela cresce no caos. A hidra se fortalece na dor. A hidra, ao ser agredida, ao se ver numa situação de crise, de dor, ela sai mais forte. Ao invés de uma, nascem duas. Isso é o que ele chama de antifrágil, ou seja, aquele que diante de uma situação dolorosa, difícil, de crise, consegue crescer, sair mais forte, sair mais inteligente, sair mais maduro, sair mais lúcido, sair mais amoroso, sair mais caridoso. Então, nós precisamos ser como a hidra. As dores da nossa vida são situações que nos colocam ali para que nós possamos agir numa condição de fragilidade, nos deixarmos depressivos, deixarmos que aquela situação tome conta da nossa vida, tire o nosso ânimo, tire a nossa vontade de trabalhar, tire a nossa confiança, tire a nossa fé. Posso reagir com uma situação de fragilidade. Posso reagir com uma fênix, ou seja, vem o sofrimento, eu caio um pouquinho, mas eu levanto, mas eu fico exatamente igual. Será que o objetivo da dor é eu sair da dor exatamente igual como eu entrei? Não. O objetivo da dor é exatamente que eu saia como a hidra. Melhor, mais forte, mais evoluída. Quando vem um problema, eu não preciso trabalhar o meu intelecto para poder sair daquela situação? Espera aí, eu preciso pensar. Estou nessa situação, o que eu posso fazer? Quais as minhas alternativas? Vou tentar essa opção, vou tentar essa. Eu não estou trabalhando o meu intelecto?
E através do trabalho intelectual, eu também, principalmente nós que conhecemos a doutrina espírita, não estamos tendo a oportunidade de trabalhar a nossa moralidade. Poxa vida, diante dessa situação, eu não estou sendo muito egoísta. Talvez, poxa, a pessoa me fez uma coisa que não foi muito legal, eu tenho que perdoar. Oportunidade de refletir. Ah, eu preciso perdoar. Olha, antes não perdoava, agora já perdoou? Hidra. Então, nós precisamos ser idos. Por isso que a lei do progresso nos oportuniza o quê? O melhoramento contínuo. Então, nós precisamos pensar isso. A situação veio difícil. Como eu saí dela? Igualzinha, vou passar de novo. E de novo, e de novo, e de novo, até sair mais forte. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele nos fala, tem um título, um item nesse livro que fala, como sofres? Quando nós lemos esse título, diz, ai meu Deus, como é que eu estou sofrendo? Será que eu estou sofrendo certo? Será que eu estou sofrendo errado? Que é uma pergunta, como sofres? Eu selecionei algumas frases do texto, o texto é extenso, mas eu selecionei algumas frases que eu acho espetacular, para nós nos colocarmos, para nós refletirmos e vermos se nós estamos agindo como Damocles, como Fênix ou como Hidra. Ele diz, não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Quando eu consigo extrair as bênçãos de luz da dor, eu estou sendo Hidra, crescendo. Diz ele, muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Espada de Damocles. Se complicam, se veem numa condição de fragilidade, ficam piores, que é o que Alberto Almeida falou, entra num processo depressivo, se for em relação ao medo, entra num processo de fobia. Não foi que ele colocou? Que é a margem, que nós temos que caminhar pelo meio, que ali é mais seguro, e quando nós vamos para a margem, nós vamos prejudicando a nossa condição? Ele diz, quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal. Espada de Damocles. Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus, saindo melhores. Por isso vem, então, a doutrina espírita, trazer as suas luzes, clarear a nossa mente, trazer esse entendimento para que nós possamos realmente aproveitar o significado da dor, ressignificar a dor, fazer com que ela, de fato, seja a bênção divina que me oportuniza, Deus, o crescimento. Como diz no Evangelho, a dor é a bênção que Deus concede a seus eleitos. Quando nós nos concentramos na dor, nós sofremos. Quando nós nos concentramos na lição, nós evoluímos. Então, vamos deixar de focar na dor. Vamos focar na lição, porque eu evoluo e mais rápido eu saio daquela condição. Mas Jesus disse, nós estamos ainda na bem-aventurança, hein? É porque eu falo muito. Mas diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vocês já pensaram o que significa consolados? Ah, Evelyn, eu sei o que significa consolados. E o que significa? Ser reconfortado, ser balsamizado. Mas será que foi isso? Só isso que Jesus quis dizer? Não. As palavras de Jesus vão muito além do óbvio. Nós conseguimos ver o óbvio, mas o que está por trás
é que é difícil. Olhem o raciocínio de Jesus. Espetacular, espetacular. Não podia ser diferente. Ele diz o seguinte: eu, quando choro, e bem choro, serei consolado. Mas eu não vou simplesmente receber uma mãozinha na minha cabeça, me consolando e me balsamizando. Não. Esse consolo se dará através do trabalho no bem. Porque quando eu faço bem, quando eu faço a caridade, quando eu consolo o meu próximo, quando eu enxugo as lágrimas do meu próximo, quando eu digo uma palavra de amor, de estímulo, de confiança para o meu próximo, quem está sendo ajudado em primeiro lugar? Eu. Quem está recebendo o consolo? Eu. Quando eu amparo o meu irmão, eu esqueço da minha dor, eu vejo que tem alguém pior do que eu, e eu me sinto feliz, eu me sinto consolada. Senhor, há um minuto eu estava desesperada, angustiada. Agora, depois de ter feito a caridade, de ter visto tantas pessoas necessitarem de coisas que eu não preciso, eu vejo o quanto eu sou afortunada. Fui ou não fui consolada? Totalmente. Então, olhem o raciocínio do mestre. Para que nós possamos ser consolados, nós precisamos, então, estar continuamente no trabalho do bem. O consolo virá através da prática, da vivência do amor. Eu sempre gosto de dizer que a caridade é o amor em ação. Porque nós sabemos, precisamos amar. Todo mundo sabe disso. Mas o amor não é uma virtude inativa, passiva. O amor é uma virtude ativa. Quando eu faço a caridade, eu amo, porque a caridade é o amor em ação. Então, eu preciso sair da minha estagnação. Eu preciso agir, eu preciso amar, eu preciso fazer o bem. Fazendo o bem, seremos consolados. E vocês estão acompanhando, que ele está nos ensinando e nos consolando. Para quê mesmo, hein? Para nós consolarmos, perfeito. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ele fala aqui da mansuetude, da mansidão. Jesus condena toda forma de violência. Violência por palavras, violência por emoções, violências por atitudes. Jesus em nenhum momento usou da violência quando aqui esteve. E nós ainda nos vemos fazendo isso, talvez não por atitudes, nós aqui, mas ainda não conseguimos deixar de ser muitas vezes violentos por palavras e principalmente por pensamentos. Então, ele está dizendo, como tu esperas ser consolado, filho, se tu ficas trabalhando, alimentando no teu íntimo a violência, o confronto? Se o outro não te compreende, eu te compreendo. Acalma teu coração, serena o teu espírito. Se o outro não pensa como você, qual é o problema? Ele tem o livre-arbítrio e tu também tens. E será que existe uma única verdade? Sim, a de Deus. Mas será que nós já temos a plenitude dessa verdade tão íntegra dentro dos nossos corações para que tudo aquilo que eu fale seja um reflexo perfeito da verdade divina? Como tu podes afirmar com toda a tua segurança que a tua verdade é mais verdade do que a verdade do outro? Se todos nós ainda somos enfermos da alma, se não fôssemos, não estávamos na terra. O que é isso? Orgulho. E vem lá para o primeiro, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Está nos ensinando a consolar. Então, ele está aqui nos dando o caminho, mas nós precisamos trabalhar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando ouviram isso, naquela época, os judeus vinham de um processo de escravidão há muito tempo, não só da escravidão do Egito. Eles foram escravizados por vários povos e ainda veio, no fim, a escravidão ali, a perseguição romana. Então, o povo judeu, eles tinham fome de justiça, fome e sede de justiça. Quando, equivocadamente, leiam porque serão saciados, na mente deles, entendiam que esses saciados era um confronto, num retorno de violência, conseguindo superar as suas dificuldades através da força.
E Jesus veio mostrar que serão saciados sim, mas pela misericórdia e pela compaixão. Porque aqueles que oprimem são doentes da alma. E quando eu consigo compreender que aquele que fere é necessitado da minha piedade, da minha compreensão, do meu amparo e da minha ajuda, eu desisto de querer me vingar dele, porque eu vejo, meu Deus, eu tenho pena dessa criatura, como Jesus tinha pena de nós, quando via as nossas atitudes impensadas. Olhem como a compreensão muda tudo. Ao invés de eu querer retribuir uma agressão com violência, eu digo, ele é digno da minha oração. Então, Jesus diz, serão saciados, porque a partir do momento que eu compreendo, que eu atuo com misericórdia e compaixão, eu me sinto saciado. Aquela minha ânsia de sede, de justiça, ela é acalmada, ela é encontrada. Então, são fartos. Saciados não significa, de forma alguma, violência. Ele ainda diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É um complemento. Ali é um complemento, é uma linha de raciocínio que Jesus está nos trazendo. Então, ele vem exatamente falar da misericórdia, da compaixão e do amor, reforçando em nós que nós jamais encontraremos a felicidade, jamais encontraremos o reino dos céus, enquanto nós ainda nos fixarmos em revidar. Nós precisamos atuar, trabalhar o nosso coração para unir. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração, o coração simboliza a emotividade, simboliza o sentimento, simboliza o amor. Então, puro de coração são aqueles que já conseguiram, pelo menos, extirpar, em grande parte, o orgulho e o egoísmo dos seus corações. Então, ele diz aqui, porque verão a Deus. Não significa ver a Deus com os olhos do corpo físico, não, mas com os olhos da alma. Porque quando eu já tenho em meu coração o amor, o carinho, extirpando o orgulho e o egoísmo, eu sinto Deus em toda a sua plenitude, em toda a sua magnitude. Quando nós oramos e elevamos o nosso pensamento, nós não nos sentimos mais leves, mais asserenados, mais, enfim, fortalecidos, nós nos sentimos bem? O que é isso? É o sentir Deus, é o sentir o amor divino. Então, isso é ver Deus. Se nós estivéssemos em constante comunhão com o Pai, nós estaríamos vendo o Pai, sentindo o Pai. Então, ele disse, limpa o teu coração, trabalha o teu coração, porque tu vais te sentir sempre conectado a Deus. E quem está conectado a Deus, está consolado. Então, busca a Deus. Tu precisas trabalhar a tua espiritualização. Esse aqui que vem é espetacular. Tudo é uma sequência. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Algumas pessoas entendem pacificadores como uma pessoa pacífica, única e exclusivamente, um amigo da paz. Não é isso. Pacificador é um amigo da paz. Traz a paz dentro do seu coração. Mas o pacificador é aquele que tem a virtude ativa, que labora, que age, que trabalha pelo bem, pela paz. Ele diz, bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aqueles que serão chamados filhos de Deus são aqueles que têm a paz no seu coração e que laboram pela paz. Todas as suas atitudes, pensamentos, emoções é para a paz do mundo, para a paz interior, para a paz do seu círculo, para a paz da humanidade. Nunca um pacificador vai agredir com palavras, pensamentos, numa via pública, um familiar, nas redes sociais, como nós vimos tantas agressões nos momentos e na época das eleições. Quem ali estava sendo um pacificador? Muitos falaram em nome de Deus, mas são pacificadores? Não. Todo pacificador é pacífico. Mas nem todo pacífico é pacificador. E Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Precisamos, então, deixar a nossa indiferença e começar a laborar pela paz. Serei consolada. Eu sou uma pacificadora quando eu ensino a verdade de Deus. Quando eu exemplifico
as palavras, as leis de Deus, quando eu oro por aqueles que ainda estão perdidos, equivocados, que agridem, que fazem o mal, quando eu não revido uma agressão emocional por palavras, enfim, de todos os matizes, quando eu não rotulo ninguém, eu sou uma pessoa pacificadora. Quando eu perdoo o meu irmão, eu sou uma pacificadora. Então, ele disse, ele está aqui, nos ensinando o caminho do consolo. E aí, as outras duas bem-aventuranças, eu vou falar de uma forma só, porque elas têm muita relação. Quando ele diz, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Aqui ele está dizendo, quando nós, lembram que nós falamos ontem, que os verdadeiros cristãos estavam sendo e seriam, principalmente na época de transição, perseguidos por pregarem o bem, por trabalharem pelo bem. É isso que ele está dizendo, mas ele diz, sente-te feliz se isso acontecer, porque se tu fores perseguido, porque tu estás na prática do amor, tu és um bem-aventurado. Quando nós estivermos sofrendo injúria e perseguição, por sermos bons, por estarmos vivenciando o amor, podemos sim nos sentir bem-aventurados, porque ele diz, ele diz aqui, deles é o reino dos céus. Então, meus queridos amigos, o que eu quero dizer com isso? Que Jesus não nos pede grandes feitos, não nos pede milagres, a vivência do amor. Jesus em nenhum momento nos abandonou. Jesus sempre disse, eu estarei com vós. Quando, eu até coloquei aqui, quando ele disse, por que temeis? Não estou aqui convosco, homens de pouca fé. Quando estava ali na tempestade, no lago de Genezaré, e os apóstolos ficaram inseguros, amedrontados por conta da tempestade. E ele diz, eu não estou aqui convosco? Ele está aqui conosco o tempo todo. Tem algumas palavras que me tocam profundamente no capítulo do Cristo Consolador, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou ler para vocês, porque eu não saberia reproduzir com tamanha beleza. E essas palavras eu leio todas as vezes também que eu sinto necessidade, porque elas são lindas. Está lá no capítulo Cristo Consolador. Isso é para nós vermos que Jesus nunca nos abandona, que Ele está nos consolando todos os dias de nossas vidas. Ele diz assim, o Espírito de verdade, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro. Venham instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Que coisa mais linda, meus amigos queridos. É para nós lermos e relermos isso, para que nós possamos sentir que Jesus, o Mestre querido, que nos consola, está sempre ao nosso lado. E eu, já me encaminhando aqui para a primeira parte, para o fim da nossa primeira parte do nosso encontro, eu trago para vocês um estudo que eu acho interessantíssimo e com certeza, pelo menos, ajudou a mim, e eu espero que ajude a cada um de nós, a trabalharmos em nós todos esses sentimentos, todas essas bem-aventuranças, principalmente quando nós estivermos diante de uma situação difícil, de uma dor, para que nós possamos sair como a hidra. Existe um professor que faleceu no ano de 2012, chamado David Hawkins. Ele era um professor, ele era um palestrante, ele escreveu vários livros, ele era um médico psiquiatra por vários anos. Foi muito conhecido, atendeu muita gente nos Estados Unidos, e ele dedicou a sua vida exatamente para mapear, compreender e identificar o efeito
da espiritualidade na pessoa e na coletividade. Olhem que estudo fantástico. E ele criou uma escala, por isso chamada escala de Hawkins. David Hawkins, se vocês pesquisarem na internet, essa escala vai aparecer. Como é que ele trabalhou esse feito dele, esse estudo dele? Ele identificou que cada um de nós tem um campo magnético, um campo vibracional. Até aí, tudo conforme a doutrina espírita. Todos nós sabemos que nós temos as nossas vibrações, o nosso campo energético. Pois muito bem, ele mapeou o seguinte, o efeito desse campo na vida das pessoas e da coletividade. E ele foi vendo que ele estabeleceu uma escala, 20, 30, 100, 200, cada nível desse era um nível de um tipo de emoção que preponderava. E ele identificou o seguinte, que as pessoas, mais para baixo, energias, sentimentos mais negativos. Quanto mais elevava, mais sentimentos e energias positivas. Olhem o que ele identificou, que as pessoas que tinham um nível dentro dessa escala, um campo magnético acima de 200 para cima, essas pessoas não adoeciam. Mas que quem tinha um nível abaixo dessa tabela de 200 eram as pessoas que normalmente enfermavam. E ele dizia que quando as pessoas chegavam no consultório dele, só pelo depoimento das pessoas, ele já sabia porque as pessoas estavam doentes. Porque ele disse, a melhor solução para que as pessoas não adoeçam e alcancem esse nível, essa escala, esse campo magnético alto, é o amor. Ele até fala que as células cancerígenas, elas odeiam o amor, porque é exatamente quem não ama, que enferma. E ele dizia que as pessoas chegavam lá, não falavam do amor, só falavam de dor, de insatisfação, de angústias, de problemas. Aí ele entendia porque as pessoas encontravam-se doentes. E ele diz o seguinte, no estudo que ele fez, está lá no livro Poder contra a Força, de 1995. Ele diz o seguinte, que apenas naquela época, não posso dizer hoje porque eu não tenho esse estudo. Naquela época ele dizia, isso que eu vou dizer agora é espetacular. Prestem atenção para nós podermos nos inspirar. Ele diz o seguinte, apenas 15% de toda a humanidade terrena vibra acima de 200. 85% vibra abaixo. O maravilhoso vem agora. Esses 15% que vibram acima de 200 são capazes de equilibrar a energia negativa dos outros 85%, compensar a energia negativa dos 85%, porque ele fala que essa força do amor, ela cresce de uma forma como algoritmo, então cresce muito e consegue cada vez mais compensar as energias negativas. Só para vocês terem uma ideia, depois vocês tenham certeza que vale a pena vocês pesquisarem sobre essa tabela, para vocês terem uma ideia, a culpa tem um campo magnético, uma frequência de 30, tá? A raiva de 150, o amor 500, a coragem 200, o nível de iluminação, consciência final 1000. Aí ele vai dizer o seguinte, ele ainda diz mais, ele traz uns números aqui que eu fiquei impressionada quando eu li, por isso eu vou reproduzir para vocês. Olhem que impressionante, ele diz o seguinte, uma pessoa que vibre no nível de 300, que é o que ele chama nível de otimismo, de não julgamento, de pessoa que procura pensar coisas boas, consegue neutralizar 90 mil pessoas com níveis baixos de força. Uma pessoa a nível de 500, que ele chama de amor puro, consegue neutralizar 750 mil pessoas com níveis baixos de força. Uma pessoa a nível de 600, que ele chama de iluminação e graça e paz na época, segundo as informações dele, ele dizia na época que apenas 22 pessoas no mundo, segundo ele, não sei como ele fez esse estudo, teriam essa condição, vibrariam aí, nessa condição. Mas, enfim, algumas dezenas. Não deve ter mudado tanto de lá para cá. Algumas dezenas. Uma pessoa a nível de 600 equilibra, compensa 10 milhões de pessoas com níveis baixos de força.
E o último exemplo que ele deu, uma pessoa a nível de 700, que ele chama, vibra aqui, diz aqui, estado de energia de graça, de espírito puro, além do corpo, num mundo de não dualidade, unidade completa. Ele diz que apenas umas 10 pessoas na época, segundo o estudo dele, alcançavam esse patamar. Hoje deve ser um pouco mais. Ele diz, uma única pessoa que vibre em 700 compensa 70 milhões de pessoas com níveis baixos de força. O que eu quero trazer para nós? Que nós precisamos agir como agentes de equilíbrio energético, de iluminação da humanidade. Tudo a ver, percebem? Bem-aventuranças, somos consolados, consolamos, vibramos amor, mudamos o mundo. Mudamos o mundo. Então, nós temos que agir como agentes de transformação. Nós temos que trabalhar o nosso coração para sair dessas energias que nos colocam num campo de força negativo. O que eu mais quero é tentar vibrar no 200. Mas temos que... Ou um dia. Mas temos que... Quando eu li isso aqui, eu estabeleci uma meta para mim. Nem sempre eu consigo, mas eu tenho me esforçado. Porque quando nós vemos, eu pelo menos tento assim, quando eu vejo uma coisa que me encanta, eu tento colocar aquilo na minha vida, como se fosse um mantra, uma ação. Porque não adianta, eu quero ser melhor. Ok, qual é o teu plano de ação? O que tu vais mudar? Tem que começar a trabalhar, não posso ficar só na ideia. Preciso partir para a ação. O que eu coloquei? Onde eu estiver, onde eu for, eu vou tentar levar um sorriso. Porque isso é difícil, hein? Enquanto está todo mundo bem num ambiente como esse, só sorrisos. Mas, num ambiente onde nós somos testados, é difícil. Mas eu lembro, eu não quero deixar uma lembrança triste. Eu não quero deixar alguém triste, eu quero fazer alguém sorrir. Então, eu procuro estar o quê? No nível de multiplicar energias positivas. E isso é trabalhar a tabela de David Hawkins. Elevar o nosso campo vibratório. Vocês devem saber disso, que é o exemplo de Jesus, é o máximo. Por que as pessoas, quando chegavam próximas a Jesus, ficavam inebriadas com a energia que ele emitia? Porque ele era estava vibrando aí acima de 1000. Então, ele era um só. Mas ele consegue equilibrar todo o planeta. Só com a energia dele, só com o campo magnético dele, porque ele vibra em 30 na culpa? Não, ele vibra no 1000. Então, esse é o nosso trabalho. Jesus viveu em época de crise, mas ele não se contaminou com a crise. Foi Hidra. Nós vivemos em época de crise, mas nós não podemos nos contaminar com a crise. Por mais áspero que seja o nosso caminho, sigamos amando, sigamos nos doando. Não contabilizemos as dificuldades, os sacrifícios, mas vamos nos doar, vamos amar, vamos entregar o nosso coração. Antes da nossa poesia, eu quero trazer mais um exemplo de consolo, dito por Jesus e trazido no livro Maria de Nazaré. Psicografia do médium João Nunes Maia, pelo espírito Miramês. Que situação foi essa? Jesus, esse livro conta a história de Maria e conta também a história de Jesus. É um livro muito bonito, realmente toca os nossos corações. E Maria, depois que Jesus já havia sido crucificado, Maria passou um tempo relativo, num lugar chamado Vale das Flores. Esse lugar, Vale das Flores, era um lugar reservado, afastado, onde viviam em torno de 500 leprosos. E Maria foi para lá devagarinho, começou a levar, no primeiro momento, as pessoas não se aproximavam, pela sua condição, pela sua vergonha, pelo seu temor. Aí, devagarinho, Maria começou a se aproximar, a ajudar, a cuidar. Até que teve um momento onde ela conseguiu, naquele Vale das Flores, naquele ambiente. Por que era chamado Vale das Flores? Porque o caminho que chegava até lá
tinha flores belíssimas. O local tinha flores belíssimas, embora as pessoas que lá vivessem estivessem acometidas do mal de Hansen. E aí, na primeira vez que ela conseguiu reunir todos, como nós aqui estamos, reuniu aqueles 500 leprosos, como numa grande reunião como essa, e ela começou a falar de Jesus, porque até então ela estava só de forma pontual, consolando, ajudando. E nessa primeira vez, onde ela conseguiu falar daquele momento para todo mundo, enquanto ela falava, ela visualizou Jesus. Teve a visão, Jesus se mostrou para ela, e ela, extremamente emocionada, vendo ali a visão do filho dela, ele lhe diz palavras belíssimas, eu vou ler para vocês. E são essas palavras que nós precisamos lembrar. Quando nós estivermos precisando de consolo, utilizando o conselho de Jesus, nós seremos consolados. Ele diz para Maria: mãe, mãe, como te quero. O meu coração se alegra na alegria que ofertas a esses que tanto amo e que deves amar como a mim. Sinto que os teus passos marcam a tua grandeza, distribuindo esperança aos que sofrem e paz aos atribulados. Entrega o teu coração como fonte de esperança para os filhos do infortúnio e eterniza a tua alegria para a alegria dos que te cercam. Mãe, quando quiserdes me ver, venha ao encontro destes desprezados da sociedade. Quando sentires necessidade da minha presença, veste-os nus. Estou sempre com os que não têm teto, e estarei contigo sempre, porque atendes a voz de Deus no mundo da tua consciência. A paz te deixo, a paz te dou. Ou seja, meus queridos amigos, vamos consolar. Através desse consolo ao próximo, nós seremos consolados. E para finalizar, a nossa poesia. Como nós estamos falando do Consolador, vamos trazer a poesia do Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, disse o Mestre aos corações sofridos. As dores têm consolação na fé do futuro, ainda quando esse nos parece obscuro. Basta confiarmos na justiça de Deus para o sofrimento darmos a Deus. O seu jugo para nós devemos tomar, se quisermos com a dor um dia acabar. O seu jugo é leve, a sua lei é suave, impondo apenas o amor e a caridade. O Cristo Consolador mostra a verdade, dissipa as trevas e toda iniquidade. Pelas nossas misérias teve compaixão, por nossas fraquezas estendeu sua mão. Socorre a todos os infelizes transviados. Esperemos, pois seremos consolados. É o grande médico das almas doentes. Dessa verdade estejamos conscientes. Traz o remédio que nos há de curar, permitindo-nos a felicidade encontrar. O Cristo Consolador é, portanto, o amigo que jamais nos deixará ao desabrigo. Sigamos firmes nessa caminhada de luz, sempre ao lado dele, nosso amado Jesus. Muito obrigada.